Que ele cresça, eu diminua e ele cresça. Eu saúdo a igreja capaz do Senhor. Amém. Amados, abram as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, ainda no capítulo 1, para a gente dar partida. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Peço que os irmãos fiquem em oração. Ontem eu entrei numa igreja para poder cultuar e acabei sendo colocado para pregar, irmãos. Eu falei, eu vou entrar numa igreja onde ninguém me conhece pela primeira vez para poder ouvir e receber. O pastor me conhecia, me botou no altar e me colocou para pregar. Amém? Eu entendo que é por causa das redes sociais. E hoje eu fiz locução também em paciência. Então me encontro bastante debilitado. Provavelmente a mente pode bugar um pouco, né? A mente pode, que estiver cansada, a mente buga. Mas vocês vão dando glória aí, vai me ajudando em nome de Jesus, tá bom? Mas como é o Espírito Santo que nos capacita, eu creio que vai dar tudo certo. Apocalipse, capítulo de número 1. Não vou nem perguntar, porque sexta-feira passada eu perguntei e ninguém me respondeu, e eu não vou ficar constrangido hoje. Aonde a gente parou, né? Mas leia aí o versículo 19. A gente parou no versículo 18. Vamos ler o versículo 19 do livro do Apocalipse. Quem puder me dar um pouquinho de água, eu agradeço, tá? Em nome de Jesus, por favor. Todos acharam? Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Assentai-vos. Glórias a Deus. Amados, eu vou ser um pouco acadêmico hoje. Se vocês quiserem anotar, eu acho bom, né? Que dificilmente vocês vão gravar. E depois a gente entra para a exposição. A primeira coisa que eu quero passar para vocês, se vocês quiserem anotar. Aqui é a chave hermenêutica do texto. Aqui é a chave hermenêutica do livro. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 19, é a chave hermenêutica para entender o livro do Apocalipse. Ok? Pastor, o que é chave hermenêutica? Dentro da homilética, é uma ferramenta de interpretação. Então, toda vez que um professor, que um pastor, que um pregador fala sobre chave hermenêutica, é um versículo que vai definir o livro que ele está lendo. Ok? Você anotou aí? Apocalipse capítulo 1, versículo de número 19, é a chave hermenêutica para entender o livro do Apocalipse. E aqui a gente vai já começar a usar de dinâmica. Quem sabe me explicar por quê? O capítulo 1, o versículo 19, é a chave hermenêutica para entender e para interpretar o livro do Apocalipse. Pode ler para ver se alguém consegue responder. Pode falar, filho. Porque foi onde ele teve revelação. O livro todo ele teve revelação. Mas é assim que eu gosto. Para a gente não perder tempo, você leu e agora quando eu explicar você vai entender melhor. Olha isso aqui. Escreve, pois, as coisas que viste. O que João viu? Cristo glorificado. E ele escreveu: seus pés como latão reluzente, seu cabelo como a lã branca, seus olhos como chama de fogo. Para você entender o livro do Apocalipse. Escreve, pois, as coisas que viste. Ele viu o Cristo glorificado. E as que são, é do capítulo 1 ao capítulo 3, aonde vai aparecer as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 cartas que o apóstolo João vai escrever
as 7 igrejas. Isso aqui é a chave para você entender e interpretar o Apocalipse. Versículo, a parte A do versículo: escreve as coisas que viste, o Cristo glorificado. Escreve as coisas que são as 7 igrejas que João escreveu. Agora olha o mistério: e as que hão de acontecer depois destas. É por isso que existem 4 métodos de se interpretar o Apocalipse: o método preterista, o método historicista, o método idealista e o método da Assembleia de Deus, futurista. A nossa linha de interpretação, a nossa escola de interpretação é a escola futurista. É bom você anotar isso, que às vezes você é da Assembleia de Deus e não sabe nem qual é a sua linha de interpretação acerca da escatologia. É a linha futurista. É por isso que você vai ver um professor historicista, você vai ver um professor preterista, você vai ver um professor idealista, e ele vai ler o mesmo livro e vai explicar outras coisas, porque a visão é diferente. A nossa visão da Assembleia Pentecostal é a visão futurista. É por isso que está escrito no versículo 19: escreve as coisas que viste, o Cristo glorificado. Escreve as coisas que são as 7 igrejas e as que depois dessas hão de acontecer, futuro. Vocês entenderam até aqui? Então aqui é a chave hermenêutica, capítulo 1, versículo 19. Você gravando isso, você vai ter compreensão do livro do Apocalipse. Quem entendeu, dá glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Qual é a nossa visão? Qual é a nossa visão? Beleza? Eu poderia explicar as 4, irmãos, mas não tem como. Preterista, idealista, historicista e futurista. Eu vou resumir. A preterista, o Apocalipse todo já aconteceu. Passado, pretérito. A historicista, o Apocalipse, dentro da história de alguns períodos, está acontecendo. E a idealista é aquela escola que tudo é símbolo. Tudo no Apocalipse não é real. Tudo é símbolo. E a futurista é aquela que entende as coisas que viste, o Cristo glorificado, as coisas que são as 7 igrejas, e a que hão acontecer depois dessa é o futuro, aonde vem a grande tribulação, as 2 testemunhas, os 144.000 e assim sucessivamente. Ainda vai acontecer, ok? Então é a escola que a gente aplica e é a escola que a gente estuda. Poderia explicar todas elas, mas vou me ater à nossa escola, que é a futurista. Dito isto, segue-se o quê? As 7 igrejas, correto? Que cada igreja eu precisaria de 1 hora para poder explicar para vocês, e eu vou resumir. Anota aí, para vocês poderem ter conteúdo. 7 igrejas. A Bíblia, existem algumas linhas de interpretação, isso é homilética. Interpretação de linguagem figurada, interpretação de alegoria, interpretação literal e a interpretação de dupla referência. Existe texto na Bíblia que serve para aquele tempo que foi escrito, e ao decorrer dos anos é uma profecia de dupla referência. O que eu vou passar para vocês aqui muito raso, depois é só vocês pesquisar e vocês vão se aprofundar mais, ok? Igreja de Éfeso, escreva aí, Igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso, dentro da visão profética, é a igreja primitiva. A igreja de Éfeso, dentro da visão profética, é a igreja primitiva. A igreja de Esmirna,
dentro da visão profética, é a igreja perseguida. Igreja de Pérgamo, dentro da visão profética, é a igreja imperial. Igreja imperial do tempo do imperador de Roma, Constantino. Foi quando a igreja começou a se relacionar com o Estado. Infelizmente, acabou a perseguição, que é no ano 300 para 313, porém a política entrou dentro da igreja, e a igreja ficou dividida. Período de Constantino, a igreja imperial. Só que era uma hora, tá, irmão? Estou resumindo. Igreja de Sardes, é o tempo da reforma. Igreja de Sardes, dentro da visão profética, ao decorrer dos anos, é a igreja da reforma. Para vocês entenderem porque eu não estou entrando, na igreja de Sardes, João escrevendo ao anjo, deixa assim, pastor: aí muitas pessoas se contaminaram, mas tem um pouco de pessoa que ainda andam de branco comigo, ok? Para você entender, a igreja de Sardes, dentro do Apocalipse, pessoas tinham se contaminado, mas João está dizendo que existia um povo que ainda andava de branco com Jesus. Aí o que tem a ver com o período da reforma? O período da reforma é a época de Lutero, a reforma protestante, aonde a igreja estava contaminada, e Lutero se levanta com as teses, e ele vem e ele cria, abre aspas e fecha aspas, a igreja protestante. Ou seja, tem uma igreja contaminada, que eu não vou falar o nome por ética, só que aí vem depois o que? A igreja protestante, aqueles que estavam andando de branco, a igreja de Sardes. Vocês entenderam? É para o tempo do Apocalipse, no ano 100, no primeiro século. Só que isso aqui, a igreja da reforma, se não me falha a memória, foi no ano 500, se não me falha a memória. É dupla referência. É por isso que eu não estou entrando, porque é muita coisa. Só dei essa explicação para você entender a fundo acerca do assunto. Filadélfia, que igreja é essa? Que tempo é esse, melhor dizendo? Igreja de Filadélfia, que tempo é esse? É com muito pesar e com o pé atrás, mas não é aquilo que eu acho, é aquilo que eu penso, somos nós hoje, irmãos. A igreja de Filadélfia somos nós hoje, com tudo que tem acontecido, infelizmente, com toda a vergonha, infelizmente, a igreja de Filadélfia somos nós. Eu já vi pessoas pregar, construir uma pregação toda, varoa, falando que a gente é Laodiceia. Se a gente é Laodiceia, não tem arrebatamento, irmão. Ou eu estou errado? Porque Laodiceia Jesus está do lado de fora, batendo na porta. Ô glória, o arrebatamento é para Filadélfia. Então eu já vi pessoas pregarem que a gente é a igreja de Laodiceia. Ele é, eu não sou. Laodiceia não está frio e nem está quente, está morno. Estou a ponto de te vomitar. Não tem arrebatamento para Laodiceia. O arrebatamento é para a igreja de Filadélfia, com todas as nossas mazelas. Vamos ser hipócrita, a gente deixa muito a desejar. Com todas as nossas fraquezas e erros, nós somos a igreja do arrebatamento. Nós somos Filadélfia. Então, dentro da visão profética, essa igreja de Filadélfia é a igreja odierna, é a igreja de hoje. Se a igreja de hoje é Filadélfia, aonde aparece Laodiceia? Alguém tem que falar. Aonde, pastor Isabel? Aonde, pastor Zé? Fala assim: se a gente é a igreja do arrebatamento, Filadélfia, Laodiceia é a igreja apóstata, que aparece aonde? Na grande tribulação. Porque na grande tribulação tem um pastor, tem um padre, tem um papa, conhecido como falso profeta. O falso profeta
ele é líder da falsa religião. E a falsa religião é a igreja de Laodiceia. Você pode dar glória, irmãos? Não é a gente não, terra. Eu não faço parte de Laodiceia, irmão. Se tu quer fazer, aí é contigo. Eu faço todo falho, cheio de fraqueza, mas eu faço parte da Filadélfia. E eu amo a Deus, porque eu nem preciso ler, porque eu sei que está escrito, tendo pouca força. Ô glória! Ô glória, pastor! Tendo pouca força, não negaste o meu nome e não negaste a minha palavra. É eu e você. Ô glória! Filadélfia. Agora vamos ler o capítulo de número 3, que a hora já foi. Capítulo de número 3, o versículo de número 10. Capítulo de número 3, o versículo de número 10. Ô glória! Olha isso aqui. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora. Repete após mim. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Repete. Guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aí eu pergunto, que provação é essa que há de vir sobre o mundo inteiro? Fala alto. Ô glória, ô glória. Dentro dos métodos de interpretação que eu apresentei para vocês, preterista, idealista, historicista e futuricista, tem pós-tribulacionista, pré-tribulacionista e mesotribulacionista. O pós é que a igreja passa pela grande tribulação. O meso, o mid, é que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. O pré, que somos nós, é que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Pastor, qual é o texto? Acabamos de ler. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora. Não é na hora, é da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então a igreja é guardada, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Eu vou fazer uma pergunta aqui, quem é casado levanta a mão. Agora só os varões que é casado levanta a mão. Por mais que às vezes o casamento não está legal, mas se você vê alguém maltratando a sua esposa, isso é hipocrisia. Irmão, o tempo vai fechar. A igreja é noiva de quem? A igreja vai casar com quem? Irmãos, que visão é essa? Que Cristo reservou a grande tribulação para a noiva apanhar. Porque a visão pós, que a igreja passa pela grande tribulação, é a noiva apanhando. E a Bíblia nos orienta e nos instrui a se preparar para o noivo ou para o anticristo? Oh, glória! Ela nos orienta a estar preparado para o casamento ou para a grande tribulação. Então fala assim, quem quiser ficar que fique, eu vou. Ok? Pós, meso e pré. A nossa visão é a pré, por causa de Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10, porque está escrito aqui, que também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Agora deixa eu tirar uma dúvida aqui, hoje tem perseguição contra a igreja? Fala mais alto, filho. No Brasil.
É aí que está a dúvida. Porque tem pessoas que não estudam e falam, pô, mas perseguição já acontece hoje. Porque tem país que tem pregador perdendo cabeça. Tem país que tem família sendo martirizada. Só que qual é a questão? Uma coisa é perseguição local. A grande tribulação não é local. É para o mundo, oh glória. É por isso que quando Jesus vai falar o sermão escatológico de Mateus 24, ele fala, nunca houve e nem haverá um período como esse. Então a perseguição que acontece hoje, gente, a gente no Brasil é livre. Me dá vontade, como homem, não é como um homem carnal, não como um homem espiritual, de agarrar no pescoço, irmão, de pregador, de cantor que fala, eu estou sendo perseguido. Aí tu vai ver a perseguição, é porque o pastor não deu oportunidade. Vai ver a perseguição, porque queria uma cor no grupo das irmãs e a líder das irmãs não botou a cor. Está repreendido em nome de Jesus Cristo, terra. Não sabe o que é perseguição. E tem gente que fica nesta maneira. Então a perseguição é o que você vê acontecer em outro, no Brasil, irmão, levanta a mão para o céu, dá beijo para cima, glorifica, a porta está fechada, dá glória a Deus, está passando por dificuldade, dá aleluia, está na provação, fale língua estranha, porque tu está no Brasil, o Brasil é um país abençoado, oh glória, se tratando de evangelho. Vai pregar na China, os olhinhos puxados lá, na Coreia do Sul, na Rússia, só que é local. A grande tribulação, a grande provação é mundial. Não vai ter um país, não vai ter um estado, não vai ter um lugar que não esteja na visão do falso profeta e do anticristo. Deu para entender isso aqui? Porque isso aqui é alguém que pode te questionar, irmã, mas já tem perseguição. Minha filha, é o mundo inteiro. Meu filho, é o mundo inteiro. O mundo inteiro está com perseguição? Não. Então não é a grande tribulação. Você pode dar glória a Deus? Agora olha isso aqui, olha os detalhes. No capítulo 3, pastor Isabel, no versículo 10, a promessa é de guardar da grande provação que viria sobre toda a terra. Esse guardar aqui está relacionado a que evento? Que evento em Jesus está relacionado a guardar a igreja? Não, que grande tribulação, filho. Fala alto, filha. Arrebatamento. Arrebatamento. Agora olha o detalhe. Repete após mim, capítulo 3, a promessa de guardar. Pegou isso aqui? Agora olha o detalhe. Capítulo 1, versículo 19. As coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que depois dessas hão de acontecer. Aí no capítulo 3, verso 10, a promessa de guardar. E todas as cartas às igrejas, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Olha como começa o capítulo 4, pastor. Depois dessas coisas. Capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas. Olha o detalhe. Eis não somente uma porta aberta. Olha o detalhe, varoa. O capítulo 3 vai dizer assim: eu pus uma porta aberta diante de ti. E ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Aí vem a promessa do que? De guardar da grande provação que viria. Aí no capítulo 4, versículo 1, depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta aonde? Aonde?
E a primeira voz que, como de ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Olha que coisa profunda. O corpo de João, pastor, está preso dentro de uma cela. A cela é fechada. O corpo físico dele está ali. Só que ele é arrebatado em espírito. Na terra está tudo fechado. Mas no céu a porta está o quê? Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Quem olha para João, tadinho, está preso. Quem olha para João, tadinho, não vai em lugar nenhum. Mas em espírito. E a voz fala assim, varoa: sobe aqui. Aí João vai dizer que como voz de trombeta. Em Tessalonicenses, quando vai falar acerca do arrebatamento, o que aparece lá? Trombeta. Então o capítulo 4 do Apocalipse é uma representação do arrebatamento da igreja. Vou repetir. O capítulo 4 do livro do Apocalipse é uma representatividade do arrebatamento da igreja. Agora eu quero ver se tu vai dar glória. Só João ouviu. Só João subiu. Só João foi. Na ilha de Pátimo não estava preso só João. Todos os inimigos de Roma estavam naquele lugar. Mas só quem ouviu foi quem? João. Só quem foi quem? João. O arrebatamento é só para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Eu não vou entrar no termo de Tessalonicenses, o som de alarido, porque existe escola que diz assim: o som de alarido é para o mundo, a voz de arcanjo é para Israel, e a trombeta é para a igreja. Existe ensinamento assim, que no arrebatamento vai haver um alarido. Alarido dentro da guerra é barulho, o mundo vai ouvir. A voz de arcanjo é para Israel e a trombeta para a igreja. Irmãos, eu creio que ainda que lá está escrito alarido, voz de arcanjo e trombeta, só a igreja vai ouvir. Agora preste atenção, a linha que defende no pré, como eu já disse para vocês, existe várias divergências. Existe o tal do arrebatamento secreto, e a gente tem que explicar isso aí. O arrebatamento, pastor, é secreto? É, mas em que situação? É secreto na questão que só a igreja vai ouvir, que só a igreja vai ver, e só a igreja vai. Mas não tem como ser secreto numa totalidade, porque milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas vão desaparecer. Vocês entenderam? O secreto é: só eu vou ver, só eu vou ouvir, só a igreja vai participar. Mas irmãos, quando começar a cair avião, se tiver um cristão dirigindo, pilotando, quando começar o carro ficar desgovernado, o mundo vai perceber que algo aconteceu. Olha para cá. Ai dos desviados. É por isso que na grande tribulação tem arrependimento. Na grande tribulação tem salvação, irmãos. Eu creio que na última aula eu vou passar isso para vocês. E na última aula eu vou ter que correr da grande tribulação para o final. Por quê? Quem já conhece o evangelho hoje e está desviado, irmão, quando a mãe sumir, quando o pai sumir, ou ao contrário, os filhos e os pais não são, vai saber que aconteceu o quê? Aí a notícia, Rede Globo, foi um OVNI, foi uma nave espacial. Mas quem conhecia a verdade desviado, vai saber o que aconteceu. Vai ou não vai? Aí alguém fala assim: pastor, mas como que as pessoas vão se converter na grande tribulação? Através do Espírito Santo, irmãos. Através da graça. E através da palavra.
eu já vou trazer para vocês. Vocês lembram quando eu falei sobre prólogo? O que é prólogo? Quando um escritor antecipa um assunto futuro. Isso é prólogo. Eu já vou trazer um prólogo para vocês. Na grande tribulação, tem 2 testemunhas pregando. Na grande tribulação, tem 144 mil pregando. Na grande tribulação, tem 4 anjos pregando. E para toda a glória, na grande tribulação, vai ter desviado pregando. Aleluia. Eu gosto disso. Vai. Qual a dúvida? Não, qual a dúvida? Não, mas isso é uma dúvida recorrente. Porque tem linhas que ensinam que o Espírito Santo vai sair. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Salmo de número 139. Ainda que eu subisse ao mais alto, lá tu? Ainda que eu descesse no mais profundo, lá tu? As pessoas esquecem da onipresença de Deus. O Espírito Santo vai sair da terra e ele vai deixar de estar na terra? Se Deus é onisciente, onipresente e onipotente, a questão é você entender. Ele vai agir como ele agia no Antigo Testamento. Hoje o Espírito Santo, repete após mim, ele age em. No Antigo Testamento era sobre. Então na grande tribulação ele não vai agir mais em, ele vai agir sobre. Dentro da teologia, esporadicamente. Por quê? Quem convence o homem do pecado é quem? Se tem arrependimento na grande tribulação. Mas a pergunta dela, porque tem gente que ensina assim, porque quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai, e a terra vai ficar sem Espírito Santo, irmãos? Sim. Sim. Não. Ele vai arrebatar a igreja, mas não deixa de ser Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus está onde agora? Está vendo como é que são as perguntas assim? Hã? Mas você pode dizer que ele está aqui? Sim. Porque ele é da glória. Aleluia. Se a gente for falar fisicamente, não, Jesus está à destra do Pai, ao lado direito do trono. Mas ele também está aqui, porque ele ainda cura, ele ainda liberta, ainda desfaz as obras do diabo. Aleluia. Sua pergunta foi válida, tá, filha? Então o Espírito Santo vai estar o quê? Esporadicamente, como a antiga aliança, sobre. Hoje a gente tem o privilégio que ele trabalha em. Na grande tribulação, ele vai trabalhar sobre. É onde as pessoas vão se arrepender. Tirei a dúvida? Ficou explicadinho? Em nome de Jesus, dá glória para Jesus aí. Porque quando você lê Filipenses, está escrito lá que o homem da iniquidade só pode se manifestar depois que aquele que o detém for retirado. Aí existem as linhas interpretativas. Quem é esse que detém? O Espírito Santo, a igreja ou a palavra? Quem é que vai ser tirado para o anticristo se manifestar? Aí as pessoas pegam, como a igreja vai ser arrebatada, e é o Espírito Santo que conduz, o amigo do noivo, mas o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e o Pai é Deus. Vocês lembram que eu falei, quem é que manda no inferno? É Deus, irmãos. Manda em tudo. Deus tem os pés lá no inferno, porque Ele manda em tudo. Irmãos, isso aqui é surreal. Deus está em todos os lugares. Ok? Então o Espírito Santo arrebata a igreja, mas continua trabalhando na grande tribulação, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo do Senhor. Se o Espírito Santo saísse da terra, não teria arrependimento. Ok? Então aqui no capítulo 4 é uma representatividade do arrebatamento da igreja. Ok? Agora vamos aqui, irmãos. Agora a gente vai ler um pouquinho, e a hora já foi, que são outras dúvidas também, que são recorrentes devido a alguns ensinos.
É muita coisa para você anotar, mas se quiser anotar, coloca assim: propósito do arrebatamento. Para vocês entenderem a diferença de arrebatamento e julgamento. Cristo vem para arrebatar e Cristo vem para julgar. Quando Cristo vem para arrebatar, ele não pisa na terra, nas nuvens. Quando Cristo vem para julgar, ele vai pisar na terra. Só existe duas vindas. A primeira vinda ele veio, ele encarnou, ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou e foi assunto ao céu. Cristo virá novamente pela segunda vez. Só que a sua segunda vinda tem duas fases e duas etapas. Você tem que gravar isso. A segunda vinda de Cristo tem duas fases e duas etapas. Vou tentar mostrar na Bíblia na medida do possível. Quem anotou o propósito do arrebatamento? Anotou? Olha isso aqui. Primeiro propósito do arrebatamento: ressurreição dos mortos em Cristo e transformação dos vivos. O primeiro propósito do arrebatamento é a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos. 1 Coríntios 15, 51, 54. 1 Coríntios 15, 51, 54. Consegue colocar aí, filha? 1 Coríntios 15, 51, 54. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e num fechar de olhos, ante a última trombeta. Apocalipse capítulo 4, que João ouviu. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Oh, glória! Então, o primeiro propósito do arrebatamento é a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos. Gravou isso? Segundo propósito do arrebatamento: recompensa aos salvos. Após o arrebatamento, vai ter recompensa para os salvos. Romanos capítulo 14, filha. Romanos capítulo 14, verso 10 ao 12. Romanos 14, verso 10 aos 12. Ó, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Ou seja, o primeiro propósito é para a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. O segundo propósito do arrebatamento é a recompensa para a igreja, que é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para julgar e você ser condenado. Depois do arrebatamento não tem mais condenação. O tribunal de Cristo é para poder julgar as nossas obras. Porque vai ter escola, irmãos, página, que vai pegar o texto que está escrito aí, acho que é em Coríntios, que como pelo fogo foste salvo. Eu já vi professor, tem gente que chegou no céu com o cheiro do inferno. Misericórdia, irmãos. Porque está escrito que como pelo fogo foste salvo. O que foi salvo, o que passou pelo fogo, foi as obras. Porque no arrebatamento o nosso corpo é transformado e glorificado. Não tem como mais perder salvação, gente. É a obra que vai passar pelo fogo. Obra de ouro, obra de pedras preciosas, obras de madeira, de palha e feno. Eu teria que ter só uma sexta-feira para falar acerca do tribunal de Cristo. Eu não tenho tempo para isso. Mas só vou deixar algo aqui para poder ficar na tábua do teu coração.
A obra de ouro. A obra de ouro é aquilo que você faz para a glória de Deus. Você canta para a glória de quem? Eu ensino para a glória de quem? Eu prego para a glória de quem? Isso aí é o certo, mas será que é verdade? Aqui dentro? Lá no tribunal, irmãos? Ô glória! Lá no tribunal, o julgamento, você até cantava, mas não era para minha glória. Você até pregava, mas não era para minha glória. Você até ensinava, mas não era para minha glória. Isso que vai acontecer no tribunal de Cristo. Não é em relação à salvação, é em relação a receber galardão. É em relação a receber o benefício da parte do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, amados irmãos, sejam firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Tem galardão para quem trabalha para Deus. Mas o importante não é o trabalho, é a intenção do trabalho. Porque tem gente que trabalha, mas a sua intenção está longe de agradar. Oh glória! Deus! Era só uma hora para poder falar de tribunal do Cristo, irmãos. Mas deu para entender isso aqui? E depois que você tem esse conhecimento, a alma treme. A alma treme. O que eu vou pregar? O que eu vou ensinar? O que eu vou cantar? O que se passa no meu coração? Que quando chegar no tribunal de Cristo, tudo isso vai vir às claras. E deixa eu jogar por terra aqui outro Francrore. Esquece, irmãos, que vai ter um telão lá. E vai passar tudo que você fez de errado. Esquece isso. Tem gente preocupada. Meu Deus, quando eu namorava... Tribunal de Cristo não é para envergonhar. Tribunal de Cristo é aprovação e reprovação de obras. Estou falando porque eu sei que tem professor que ensina, que vai ter um telão e tudo que você imagina, o copo glorificado e as mazelas que a gente aprontou e passou na tela. Então esquece isso aí, irmão. Isso aí é conversa de professor que não lê Bíblia. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Amém? Amém. Então esse é o tribunal de Cristo, o segundo propósito. Quem sabe me dizer o terceiro propósito do arrebatamento? O primeiro, ressurreição e transformação dos vivos. O segundo, tribunal de Cristo, para receber recompensa ou não receber. As obras serem aprovadas ou as obras não serem aprovadas. Ok? E qual é o terceiro propósito? Salvação já ganhou no arrebatamento. Começa com B. A noiva está se preparando para quê? Bodas do Cordeiro. Ok? Primeiro propósito, arrebatamento. Segundo propósito, tribunal de Cristo. E terceiro propósito, bodas do Cordeiro. É o casamento da noiva com o noivo. Interessante que em Apocalipse 19 não fala noiva e não fala noivo, fala a esposa está preparada. Oh glória, oh glória, a gente vai chegar lá. Amém? Agora olha isso aqui. Esses são os três propósitos do arrebatamento. Agora o propósito da vinda em glória. Coloca aí, propósito da vinda em glória, porque o segredo e a confusão está aí. Repete após mim para você aprender. A segunda vinda de Jesus tem duas etapas, duas fases. A primeira etapa é o arrebatamento. A segunda etapa é o julgamento das nações. Propósito da segunda vinda, que é a vida em glória. É na segunda vinda, no julgamento das nações, que todo olho o Apocalipse 1:7. Vocês têm que entender isso aqui, porque aqui está a confusão. O arrebatamento só a igreja vê, só a igreja escuta, só a igreja recebe. Na segunda vinda, que ele vem para poder julgar as nações, todo olho o verá.
Primeiro propósito da segunda vinda em glória: ressuscitar os mártires da grande tribulação. Escreve aí: ressuscitar os mártires da grande tribulação. Segundo propósito da vinda em glória: salvar Israel da destruição. Terceiro propósito: julgar as nações vivas. Quarto propósito: prender Satanás. Quinto propósito: lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. E sexto propósito: implantar o reino milenar. Vocês têm que entender essa distinção, irmãos. Arrebatamento, ressurreição dos mortos, transformação dos vivos, tribunal de Cristo para dar recompensa e boda do Cordeiro. A vinda em glória, ressuscitar os mártires da grande tribulação, as pessoas que não aceitaram a marca do anticristo na grande tribulação, as pessoas desviados que entenderam o que aconteceu, o arrebatamento, e foram fiel na grande tribulação, vão morrer, irmãos. Se não se esconder, vão morrer. Então, quando Cristo voltar com uma igreja em glória, vai ressuscitar aqueles que foram fiéis na grande tribulação. Salvar Israel da destruição, vou mostrar isso para vocês mais à frente. Prender Satanás, vou mostrar mais à frente. Lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, vou mostrar mais à frente. E implantar o reino milenial. Agora isso aqui: diferença do arrebatamento e da segunda vinda. Diferença do arrebatamento e da vinda em glória. Cristo vai voltar quantas vezes mais? Uma, em duas fases ou duas etapas, porque senão é 3 vindas, irmão, não existe isso. A segunda vinda, ele volta uma vez só que em 2 fases. Pastor, me mostra um texto para me entender isso. Abre em Atos. A hora já foi. Misericórdia. Abre em Atos. Mas o bom, como eu ouvi, irmãos, isso é gratificante, que o povo nem vê a hora passando. E é ensino. Deus seja louvado. Atos capítulo de número 1. Atos capítulo de número 1. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui, filha, que eu te passo. Versículo 10. Atos capítulo 1, versículo de número 10. Se tu não der glória, que isso aqui está ruim. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, ele quem? Jesus. Eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhe disseram: homem galileu, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Agora olha que coisa linda. Jesus está no Monte das Oliveiras, junto com os discípulos, e Jesus começa a subir, e eles vão olhando. Aí vem a nuvem e aparece 2 anjos. Aí os anjos: varão, por que olhais para cima? Da mesma maneira que você está vendo ele subir, ele vai descer. Olha isso aqui, pega isso aqui. Monte das Oliveiras, Jesus com o pé na terra, ele vai subindo para nas nuvens, e das nuvens ele adentra no céu. A segunda vinda tem 2 etapas, só que agora é de trás para frente. Ele indo é do Monte das Oliveiras para as nuvens e para o céu. A segunda vinda, ele vem no arrebatamento aonde? Nas nuvens. Ele não pisa na terra, nas nuvens. Não sei se tu vai dar glória. Não é Jesus que vem, é a igreja que vai. Aleluia. Ele vem aonde?
nas nuvens, Tessalonicenses, nos ares. É a igreja que vai. Só que quando ele vem em glória, o texto vai dizer, não sei se dá para ler, que ele pisa no Monte das Oliveiras. Ele indo do Monte das Oliveiras para as nuvens, a segunda vinda. Primeiro ele vem nas nuvens e depois ele pisa nos Montes das Oliveiras. Deu para entender essas duas etapas da segunda vinda de Jesus? Deu mesmo, gente? Então dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Diferença do arrebatamento e da sua segunda vida em glória. A primeira diferença é, na sua primeira etapa ele vem aonde? Nas nuvens. E na sua vida em glória ele vai pisar aonde? Que é a terra, ok? O arrebatamento é invisível. O arrebatamento é invisível. A vinda em glória é visível. O arrebatamento é antes da grande tribulação. A vinda em glória é depois da grande tribulação. O arrebatamento, Jesus vem buscar os santos. Na sua vida em glória, ele vem com os santos. O arrebatamento encontraremos com Jesus nos ares. Na vida em glória, retornaremos com Jesus à terra. Vocês estão entendendo essa distinção? Os textos são 1 Coríntios 15, 52, arrebatamento invisível. 1 Coríntios 15, 52. Mas essa vida dele vem com a igreja. Vem com a igreja. Para julgar as nações, Mateus 25. Por isso que é muita coisa, velho. Arrebatamento invisível, 1 Coríntios 15, 52. Vida em glória, Mateus 24, 30. Mateus 24, 30 não é arrebatamento, irmãos. Mateus 24, 30, Jesus já está com uma igreja para poder dar livramento para Israel. Aquele ajuntamento ali não é ajuntamento de arrebatamento, são os judeus que de uma maneira sobrenatural vão ser ajuntados. Ali é a vida em glória. Arrebatamento antes da grande tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, verso 10. Apocalipse 6, 17. A vinda depois da grande tribulação. É o texto clássico, Apocalipse 19. Jesus vem buscar os santos, Filipenses 3, 20. Esse texto aqui que eu vou falar para vocês, Jesus vem com os santos, Zacarias 14, vai aparecer Jesus pisando no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras se racha. Arrebatamento, encontraremos com Jesus nos ares, é Tessalonicenses, e a vinda, retornaremos com Jesus, Apocalipse 19. Vocês estão entendendo essa distinção? Então a vinda de Jesus só tem uma, mas em duas fases, em duas etapas. Você gravando isso, primeira fase nos ares, e a segunda fase ele pisa na terra, fica fácil de você entender a escatologia bíblica. Quem pode dar glória? Agora abre Mateus 25. Mateus 25. Filha, 31, 32. Mateus 25, 31, 32. Gente, alguma dúvida sobre arrebatamento? Tudo esclarecido? Está esclarecido mesmo? Qual é o primeiro propósito do arrebatamento? Ressurreição dos mortos e transformação dos vivos. Segundo propósito do arrebatamento, que é o tribunal de Cristo. Terceiro propósito do arrebatamento. Vocês têm que gravar isso, porque isso é a diferença da vinda. E a vinda de Jesus? A segunda etapa. Ressuscitar os mortos da grande tribulação, julgar as nações. Vamos lá, Mateus 25. Olha só, pastor. E quando o Filho do Homem vir em sua glória, visível, não é arrebatamento. Tem gente que lê isso e pensa que é arrebatamento, irmãos. É aqui que está a diferença. Ali é a segunda etapa. E todos os santos
Quem são os santos? Nós, já está com a igreja. E os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. Isso aqui não é arrebatamento. E apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ali é o julgamento das nações. A igreja já foi arrebatada. Em Apocalipse 19, ela vem com Cristo. E quando pisar na terra, no Monte das Oliveiras, na segunda etapa, a gente vai julgar as nações. Quem é bode, lado esquerdo, vão ser destruídos. E quem são ovelhas? Aqueles que não aceitaram o selo da besta, aqueles que não aceitaram a marca da besta, os desviados que foram até o final, vai vir para o lado direito, que são ovelhas. Esses que vão para o lado esquerdo serão destruídos, que são os ímpios, e destruídos, vai para o Hades. Quem vai ser lançado no lago de fogo é o anticristo e o falso profeta vivo. Os primeiros moradores do lago de fogo é o anticristo e o falso profeta. Quem tiver ao lado direito, que são as ovelhas, que são os fiéis que não foram mortos, permaneceram vivos, receberam o livramento, esses vão entrar aonde? Não. Vão entrar aonde? Não. Cristo arrebatou, agora ele vem com a igreja e vai julgar nações. Mateus 25, os bodes serão destruídos. Essas ovelhas vão entrar onde? Está vendo como é que é algo simples? Depois que eu falar, você vai assim, um milênio, gente. Um milênio. Ô, glória. Está vendo como é que é assim? Mas depois que eu falo, Apocalipse 20. Essas ovelhas que saíram da grande tribulação, não é na Nova Jerusalém, é no milênio, 1000 anos de reinado de Cristo na terra. A aula da próxima sexta-feira, e a gente vai até o novo céu, nova terra e a Nova Jerusalém. Vou começar na grande tribulação, a gente vai entrar no milênio e a gente acaba lá em Apocalipse 22, se assim o Senhor me permitir. Quem entendeu, levanta a mão e dá glória, de verdade. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Dá para ir até abril, não? Não, porque eu tenho agenda, Terra.